Então, eu estou aqui para apresentar a segunda parte do nosso trabalho. Nesta segunda parte, nós enfatizamos o aspecto da valorização e do resgate da cultura dos povos originários. Pesquisamos, os alunos trabalharam com vários textos, pesquisaram a biografia de diversas personalidades indígenas, lemos alguns livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, trabalhamos fortemente com o livro Casamento entre o Céu e a Terra, do Leonardo Boff. Deste livro nós lemos várias histórias indígenas, 3 delas os alunos transformaram em curtas, que vocês vão ver neste trabalho: O Poder do Guaraná, A Conquista do Fogo e Liberdade. E a Thaís vai apresentar um pouco sobre a vida e uma linda poesia da Márcia Cambeba, e o Vitor vai falar um pouquinho sobre o Edgar Canaicô. Então, espero que vocês apreciem essa segunda parte do trabalho. Muito obrigada. Bom dia, eu me chamo Thaís, o trabalho é sobre Márcia Cambeba. Márcia Cambeba. Márcia Cambeba é indígena do povo. Cambeba, nascida em Alto Solimões e hoje mora no Pará. Márcia é escritora, autora de livros e poetas publicadas no Brasil e Europa, Estados Unidos. Ativista e professora e mestra em Geografia, Universidade Federal do Amazonas. Suas produções são atravessadas pela luta indígena e apoiada na cosmologia de seu povo. Em seus trabalhos, Márcia recupera narrativas dos antepassados à tona os seres encantados e os saberes da floresta. Eu vou declamar uma poesia sobre a Márcia Cambeba. Índio eu não sou. Não me chama de índio, porque esse nome nunca me pertenceu, nem com apelido quer levar um erro que Colombo cometeu. Um erro derrota Cabral em meu solo. Desembacou e no desejo das Índias chegar com nome de índio, me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jogou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela apontou bem ali. Eu vi
um homem branco subir na minha uca. Me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Espada na mão, nos seus olhos. Uma missão: dizimar em nome da civilização. Ouve agora o que tenho a te falar. Não sou índio e venho mostrar a palavra certa a pronunciar. Povo, etnia e como deves chamar. Índio eu não sou. Sou cambeba, sou tembé, sou cucano, sou sataré, sou guarani, sou araté, sou tucano, suruí, sou tupidabá, sou pataxó, sou terena, sou tucano. Eu resisto com raça e fé. E eu vou agradecer uma autoridade, Márcia, uma poesia da Márcia Cambeba. Há muito tempo atrás, só as onças detinham o segredo do fogo. Elas o guardavam dentro dos olhos que brilham à noite. Como viviam de caça, era importante terem o fogo para cozinhar as carnes e assim se alimentar melhor. Os Suruí de Rondônia, aqueles que se autodenominam Paiter, os homens verdadeiros, contam a seguinte história de como o fogo passou das onças ao resto da humanidade. Certo dia, o deus criador Palop falou para Orobabe, um pássaro de cauda muito comprida. Meu filho, você tem uma cauda tão comprida. Não poderia me fazer o favor de ir à casa das onças buscar fogo? Quero dá-lo a todos os meus filhos e filhas, para que possam comer coisas cozidas e se esquentar nas noites frias. Orobabe concordou, dizendo: Vou agora mesmo, meu pai. Então Palop, o criador de todas as coisas, passou no corpo de Orobabe uma substância amarga e grudenta como a cera de abelha, capaz de segurar as brasas de fogo acesas. Depois o mandou erguer voo, encontrar-se com as onças e trazer o fogo. Quando Orobabe chegou ao lugar das onças, elas estavam sentadas ao redor de uma grande fogueira, se esquentando e conversando. Com receio de não ser bem recebido, chegou chorando. Pousou e logo saudou as onças com uma voz entrecortada de soluços. Essas, vendo o estado de Orobabe, se compadeceram dele e o convidaram a se sentar junto ao fogo. Como Orobabe havia assumido o compromisso de levar fogo a Palop, foi se encostando perto das brasas. Ó tio, cuidado para não queimar sua cauda! Gritaram várias onças. Orobabe se afastou um pouco do fogo, mas logo que as onças retomaram a conversa animada e se distraíram, ele voltou a aproximar a longa cauda das brasas. Assim você vai queimar sua cauda, tio. Tome cuidado! Gritou a onça mais velha. Mas Orobabe, que tinha em mente roubar o fogo, afastou um pouquinho só a cauda que continuou queimando e tentou distrair as onças, entrando também na conversa delas. Num certo momento, Orobabe, muito esperto, apontando a asa na direção da mata, disse: Amigas onças, que é aquele bicho comprido e feio lá no alto da árvore? Quando elas, curiosas, olharam naquela direção, Orobabe ligeiro aproveitou a ocasião. Com a cauda pegando fogo, levantou o voo e desapareceu no meio das árvores. Ao se darem conta de que foram enganadas, as onças fizeram a maior gritaria. Disseram: Desgraçado, Orobabe, ele veio aqui só para isso, para roubar o fogo com sua esperteza. Nisso, Orobabe já estava longe, fora das ameaças das onças, que nada podiam fazer. Cansado e com a cauda cheia de brasas, pousou primeiro num galho de urucum, depois num galho de itoá e por fim num galho de pau-brasil. Desde então, o fogo pode ser produzido friccionando os galhos dessas três árvores.
Isso porque Orobabe pousou em brasa nelas, e assim guardam escondido dentro de si o fogo até os dias de hoje. Em seguida, Orobabe voou até onde estava Palope e disse: Aqui estou, meu pai. Realizei o que você pediu. Estão aqui muitas brasas. E descarregou da cauda todas as brasas que havia roubado das onças, e eram muitas, todas vivas e irradiantes. Muito bem, meu filho. Muito obrigado por esse serviço aos seus irmãos e irmãs. Vou dar este fogo a todos, a uns para se esquentarem e a outros para cozinharem as suas comidas. Foi assim que, graças à generosidade do deus Palope e à esperteza do pássaro Orobabe, os humanos chegaram ao fogo que dura até os dias de hoje, esquentando suas casas nas noites longas de inverno e cozinhando seus alimentos, especialmente as carnes, que ficam assim muito mais saborosas. Meu nome é Victor, eu sou da 301 e eu vou falar para vocês aqui hoje sobre o Edgar Correia Canaico. O Edgar ele se destaca por sua habilidade em mídias, divulgando o conhecimento e a cultura da nova geração indígena. Ele também promove a conexão entre a comunidade indígena e o ambiente universitário. Prêmios e títulos. O Edgar ele se destaca muito pelos seus prêmios e títulos, incluindo exposições fotográficas e prêmios em festivais de cinema. Bom, Chacriabá. O Edgar ele pertence à comunidade dos Chacriabá, em São João das Missões, que possui aproximadamente 15 mil habitantes, onde o povo do Chacriabá é considerado um dos maiores do Brasil. O território do Chacriabá ele é rico em fauna, flora e frutos diversos, e as suas religiões, como o Toré, ainda são mantidas. Bom, agora eu vou mostrar algumas fotografias. Essa aqui é uma fotografia que mostra uma das suas crenças lá do Chacriabá, em que a gente pode notar que o Edgar ele é muito bom com fotos de etnofotografia, que são as fotos das suas próprias etnias, das suas próprias tribos. E aqui uma paisagem. Aqui mais uma foto no momento de uma das suas crenças. Mais uma, um retrato de desenhos. Essa daqui mais uma sobre etnofotografia. Ele também é muito bom com fotos de paisagens. Áreas de atuação. O Edgar possui suas áreas de atuação em linguísticas, letras, arte, fotografia e ciências humanas, com especialidade em etnofotografia indígena, cinema e audiovisual e etnografia indígena. Os Guaicurú são povos originários que acreditam no espírito. Eles acreditam fielmente que cada um tem um dom dado por ele. Alguns têm a caça, outros sabem construir canoas, malocas, e assim cada ser possui um dom. Os Guaicurus ainda não sabiam que o dom lhes tinha sido um dom dado pelo Criador. Então saíram em uma jornada em busca do seu dom. Logo eles sentiram a dificuldade de sobreviver, sem nenhuma habilidade natural. Mesmo que invocassem o Criador, nunca eram agraciados com uma bênção. Resolveram usar intermediários. Primeiro pediram ao vento, que sempre estava em movimento. Nem conseguiram fazer o pedido, pois o vento passou correndo, sem nem sequer ouvir a voz dos Guaicurú. Em seguida, foram perguntar ao relâmpago, que rasga o céu. Tio Relâmpago, escute nosso pedido.
você que é o mais parecido com o Espírito Criador, faça com que Ele nos atenda e nos dê habilidade para não ser tão difícil sobreviver. Mas o relâmpago passou que nem sequer ouviu o pedido. Decidiram falar com a árvore mais alta da floresta. Mas como era meio-dia, ela dormia e somente ouviu o sussurro dos guaicurus. E assim, a comunidade usava todos os meios para alcançar o Criador. Mas cada um arranjava uma desculpa. As aves diziam que eram muito frágeis. As árvores tinham raízes muito fundas e não podiam se mover. E o beija-flor tinha a voz muito fraca, e o Espírito Criador não o escutava. Os guaicuru andavam desanimados, até pararam debaixo de uma árvore, onde um gavião real decidiu se intrometer. Vocês estão errados. Como assim? Somos os únicos esquecidos pelo grande Criador. Você recebeu o dom da caça. Nós não recebemos nada. Vocês podem caçar, pescar, cultivar, construir, fazerem potes, pintarem os corpos e tudo que desejarem e acharem bom para a natureza. Nisso o chefe esticou o arco e apontou para o gavião. Suspeitando que poderia ser flechado, ele até tentou levantar voo, mas a flecha já havia sido disparada, atingindo o gavião. Todos choraram de pena, recriminaram o cacique por sua ingratidão. Ele, entre a alegria da verdade e a tristeza de matar o benfeitor, falou com arrependimento e dor. Matei o nosso tio, irrefletidamente. Mas agora, afirmo, a partir de hoje, o Gavião Real será nosso símbolo. Assim, ele continuará vivo em nossa comunidade. Desde então, os guaicuru apreciam mais do que tudo a liberdade e guardam uma memória sagrada do Gavião Real, que lhes ensinou o dom mais precioso recebido pelo Grande Espírito, a liberdade. Agora o Murilo vai falar um pouquinho sobre o Tiago aqui e também declamar uma linda poesia dele. Aprecie. Bom dia, me chamo Murilo e sou da turma 301 do terceiro ano do ensino médio da Escola Jerônimo e vou falar um pouco sobre Tiago aqui, que no caso ele é um poeta, escritor e contador de histórias tradicionais indígenas e ele é da cidade de Barreirinha, no estado do Amazonas, e também ele é descendente do povo de Sateré Maué. E ele possui vários livros e textos publicados nas antologias A Quinta Estação e Antologia Poética dos Escritores Indígenas e é membro do núcleo dos escritores e artistas indígenas. E também ele é formado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas e mora no interior da floresta amazônica. Bom, e aqui eu declamo uma poesia dele chamada Filhos da Selva. Sou rio, sou floresta, sou sonhos de mil nações. Sou filho do mato e algumas belas canções. As águas do tempo ensinam os recados de minhas tradições. Cultura de índio, contando a história desse chão. Aprendi a ler os recados das chuvas, a conversar com os pássaros, a entender o canto do vento. Por isso este sonho de floresta, por isso minha raiz não é de lamento, por isso a luta pelo chão, que ainda me resta, que vive em mim e me ensina a ser índio, verso e coração.
Em uma remota aldeia da tribo indígena Sateré-Maué, um casal apaixonado que há muito tempo desejava um filho. Finalmente tem seu sonho realizado quando a indígena dá luz a um menino. Sabe, meu sonho era ter um menino lindo com seus olhos. Você sabe que o meu também. O pequeno garoto, conhecido por sua paixão por frutas, torna-se um símbolo de orgulho para a tribo, devido à sua habilidade em trazer alimentos valiosos da floresta. No entanto, a fama do garoto chega aos ouvidos de Jurupari, uma entidade do mal que inveja sua habilidade. Mas isso não vai ficar assim. Vou tramar alguma coisa para ele. Em um belo dia, enquanto o menino está colhendo as frutas, Jurupari se transforma em uma serpente e o pica, resultando em sua morte. Profundamente tristes, os pais são aconselhados pelo deus Tupã. Plantem os olhos do menino no chão da tribo. Meses depois, nasce uma poderosa planta, chamada Guaraná, cujos frutos vermelhos lembram os olhos do pequeno menino. Anos passam e a tribo descobre que consumir o Guaraná concede habilidades especiais, como a força, resistência e agilidade. Porém, Jurupari retorna para se vingar e roubar a planta mágica, ameaçando a existência da tribo e do próprio Guaraná. No momento mais tenso da história, a tribo indígena Sateré-Maué se une em uma batalha épica contra Jurupari, utilizando os poderes concedidos pelo Guaraná para combater o mal. Com coragem e determinação, eles conseguem derrotar Jurupari, que é expulso para sempre da aldeia. Após a vitória, a tribo celebra seu triunfo e reconhece o valor do Guaraná como símbolo do amor e da resiliência do menino que perdeu a vida. Os frutos vermelhos se tornam sagrados e são utilizados em rituais de agradecimento a Tupã pela dádiva dessa planta especial. A tribo percebe que o verdadeiro poder do Guaraná está na união e no amor compartilhado entre eles. Eles aprendem a cultivar a planta com respeito e responsabilidade, preservando seu poder mágico para as gerações futuras e compartilhando seus benefícios com outras tribos da floresta. A tribo indígena Sateré-Maué vive em harmonia com a natureza e com o Guaraná, honrando a memória do menino que deu origem a essa planta sagrada. A história do amor do Guaraná se torna uma lenda passada de geração em geração, relembrando a importância do amor, da coragem e da preservação da natureza. Revisitemos a sabedoria indígena e sonhemos, por um momento, os mesmos sonhos que eles sonharam. Vamos rir, chorar e aprender. Aprender especialmente como casar céu e terra. Vale dizer, como combinar o cotidiano com o surpreendente, a imanência opaca dos dias com a transcendência radiosa do espírito, a vida plena na liberdade com a morte. Como unir-se com os ancestrais, a felicidade discreta neste mundo com a grande promessa da eternidade. E no termo, teremos descoberto 1000 razões para viver mais e melhor.
todos juntos, como uma grande família, na mesma aldeia comum, generosa e bela, o planeta Terra.